Após uma década longe, ela retorna à cidade que abandonou para construir sua carreira. Mas o reencontro com quem deixou para trás desperta um turbilhão de emoções. Ela percebe que sucesso não preenche o vazio que carrega. E talvez aquele amor antigo seja a peça que faltava para recomeçar. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. O ônibus cruzava a estrada empoeirada que cortava campos verdes e infinitos, e a cada quilômetro percorrido, Laura sentia o coração apertar um pouco mais. 10 anos. Uma década. Inteira desde que havia partido daquela cidade do interior de Minas Gerais, carregando apenas uma mala surrada e uma convicção inabalável. Seu futuro estava longe dali. Agora, aos 32 anos, voltava com um currículo invejável, reconhecimento profissional e um vazio que nenhum diploma conseguira preencher. Pela janela, reconhecia cada detalhe da paisagem que um dia julgara pequena demais para conter seus sonhos. As montanhas ao longe, os casarões antigos que resistiam ao tempo, a igreja matriz com sua torre branca que dominava o centro da cidade. Itabirito não mudara tanto quanto ela imaginava, ou talvez fosse ela quem havia mudado demais. A cidade continuava ali, firme, acolhedora, enquanto Laura se sentia uma estrangeira em sua própria história. Ao descer do ônibus na rodoviária, o ar fresco da tarde tocou seu rosto como um abraço esquecido. O cheiro de pão recém-saído do forno vinha da padaria em frente, o mesmo aroma que a acordava nas manhãs de sábado quando era criança. Fechou os olhos por um instante, deixando que as memórias invadissem sua mente como ondas inevitáveis. Quantas vezes havia sonhado com esse momento durante as madrugadas solitárias em São Paulo? Quantas vezes pensara em voltar, mas o orgulho que a fizera permanecer? Dona Célia foi a primeira a vê-la. A vizinha, que sempre fora como uma segunda mãe, veio correndo do outro lado da rua, os braços abertos e os olhos marejados. Laura mal teve tempo de largar as malas antes de ser envolvida em um abraço apertado, daqueles que só quem realmente nos conhece sabe dar. Dona Célia cheirava a bolo de fubá e alfazema, exatamente como Laura se lembrava. Minha menina querida, você voltou." A voz da senhora tremia de emoção. "Faz tanto tempo que a gente esperava por esse dia. Sua mãe está em casa preparando tudo do jeitinho que você gosta. Pode vir, vem comigo." Caminharam juntas pelas ruas estreitas do bairro e a cada esquina, Laura era bombardeada por lembranças. Ali era a praça onde aprendera a andar de bicicleta. Naquela esquina, costumava comprar picolé depois da escola. E aquela casa amarela, onde morava sua melhor amiga de infância, agora tinha uma placa de venda. Tudo permanecia e mudava ao mesmo tempo, numa dança silenciosa entre passado e presente. A casa dos pais surgiu no fim da rua como um refúgio de tempos mais simples. A fachada branca com detalhes em azul, a varanda com as mesmas cadeiras de balanço, o jardim florido que sua mãe cultivava com tanto carinho. Laura parou por um momento antes de entrar, tentando controlar a emoção que subia pela garganta. Quando empurrou o portão, sua mãe já estava na porta. Márcia tinha 63 anos, e o tempo havia deixado marcas suaves em seu rosto, mas seus olhos continuavam com aquele brilho acolhedor que sempre acalmara as tempestades de Laura. Mãe e filha se encontraram no meio do caminho, e o abraço que trocaram continha uma década de saudade comprimida. "Bem-vinda de volta, minha filha." Márcia sussurrou acariciando os cabelos de Laura, como fazia quando ela era pequena. "A casa estava vazia sem você. A cidade inteira estava vazia sem você." Laura deixou as lágrimas caírem livremente. Durante anos, construíra uma armadura de profissionalismo e independência, convencendo-se de que não precisava daquele lugar, daquelas pessoas, daquelas raízes. Mas ali, nos braços da mãe, toda a fortaleza desabava, revelando a mulher cansada e ferida que se escondia por trás da médica bem-sucedida. Entraram juntas na casa, e Laura foi imediatamente envolvida pelos aromas familiares. O cheiro de café fresco, o bolo de cenoura esfriando sobre a mesa,
o aroma de lavanda que sua mãe usava para perfumar as roupas. Cada detalhe era uma âncora puxando-a de volta para quem ela costumava ser. Seu pai estava na sala, sentado em sua poltrona favorita, o jornal esquecido sobre o colo. Antônio era um homem de poucas palavras, mas de gestos profundos. Quando viu Laura, levantou-se devagar, os olhos brilhando com uma emoção que raramente demonstrava. Eles se abraçaram em silêncio, e naquele abraço, Laura sentiu todo o amor e a compreensão que palavras jamais conseguiriam expressar. A filha pródiga retorna, ele disse, a voz rouca de emoção. Achei que você só voltaria quando eu estivesse velho demais para te reconhecer. Você nunca vai estar velho demais, pai, Laura respondeu, apertando as mãos calejadas dele, e eu nunca deveria ter demorado tanto. A tarde se transformou em noite enquanto a família se reunia à mesa. Dona Célia, que praticamente morava ali, juntou-se a eles para o jantar. A conversa fluía naturalmente, preenchendo os espaços vazios que os anos haviam criado. Laura contava sobre São Paulo, sobre o hospital, sobre os casos médicos desafiadores, mas evitava cuidadosamente falar sobre Rodrigo, o relacionamento que havia terminado há poucos meses de forma dolorosa e definitiva. Rodrigo fora um erro que ela insistira em transformar em acerto. 3 anos ao lado de um homem que a diminuía, que questionava cada decisão sua, que transformara o que deveria ser amor em uma prisão sutil e sufocante. O rompimento havia sido libertador e devastador ao mesmo tempo, deixando Laura questionando não apenas aquele relacionamento, mas todas as escolhas que a haviam levado até ali. E você, minha filha, está feliz? A pergunta de Márcia veio com uma suavidade que desarmava. Não me refiro ao trabalho, aos títulos, às conquistas. Me refiro a você. Seu coração está em paz? Laura ficou em silêncio, mexendo distraidamente a comida no prato. Como explicar para a mãe que havia conquistado tudo o que sonhara, mas se sentia mais vazia do que nunca? Como admitir que as noites em São Paulo eram longas e solitárias, que o apartamento moderno e bem decorado nunca se transformara em lar, que o sucesso profissional não aquecera a frieza que crescia dentro de seu peito? Estou tentando descobrir isso, mãe, respondeu por fim, a voz baixa. Acho que por isso voltei. Preciso entender algumas coisas, reencontrar algumas respostas que deixei aqui. Antônio, que observava, tudo em silêncio, falou com aquela sabedoria simples que só os homens de poucas palavras possuem. Às vezes a gente precisa voltar ao começo para entender o caminho. Não tem vergonha nisso, filha. Tem coragem. Após o jantar, Laura subiu para o quarto que havia sido seu durante toda a adolescência. A cama estava arrumada com os mesmos lençóis floridos, as paredes ainda exibiam os pôsteres desbotados de suas bandas favoritas, a estante guardava os livros que a acompanharam durante o cursinho. Era como entrar em uma cápsula do tempo, um portal para a versão mais jovem e sonhadora de si mesma. Sentou-se na cama e pegou o celular, rolando distraidamente as mensagens de colegas de São Paulo. Todos queriam saber quando ela voltaria, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas ninguém realmente perguntava o que importava. Ninguém via além da superfície polida que ela mantinha. Foi quando, olhando pela janela do quarto, avistou ao longe as luzes da fazenda Santa Clara. Seu coração disparou involuntariamente. Gabriel. Quanto tempo desde que ouvira esse nome? Desde que permitira que ele ocupasse mais do que um canto esquecido de sua memória? A fazenda agora parecia maior, mais iluminada, mais próspera. Dona Célia havia mencionado durante o jantar que Gabriel transformara o lugar em um modelo de sustentabilidade, que era respeitado em toda a região, que havia feito da fazenda da família um império moderno sem perder as raízes. Laura fechou os olhos e, como em um filme antigo, as memórias vieram. Gabriel, aos 19 anos, com aquele sorriso que iluminava o rosto moreno, os olhos verdes que pareciam enxergar sua alma. As tardes de estudo na biblioteca municipal, os passeios de bicicleta até o rio, as conversas infinitas sobre o futuro. Ele falava em transformar a fazenda, em provar que era possível crescer sem destruir. Ela falava em salvar vidas, em fazer diferença no mundo. Na noite em que Laura partira para São Paulo,
Gabriel a abraçara na rodoviária e fizera uma promessa que ecoava até hoje em sua memória. Vou esperar por você. Não importa quanto tempo demore, estarei aqui quando você voltar. Mas Laura, jovem e determinada, respondera com uma crueldade disfarçada de honestidade. Não espere, Gabriel. Você merece seguir em frente. Eu vou seguir em frente. E ambos seguiram. Ela para a medicina, para os plantões intermináveis, para os relacionamentos superficiais, para a solidão disfarçada de independência. Ele para a fazenda, para os projetos ambientais, para uma vida que ela imaginava estar completa, feliz, acompanhada. Durante anos, Laura evitara perguntar sobre ele, cortara qualquer laço que pudesse mantê-los conectados. Era mais fácil assim, mais seguro, menos doloroso. Mas agora, deitada naquela cama de solteiro, olhando para as estrelas através da janela, Laura não conseguia parar de pensar nele. Será que ele se casara? Será que havia formado família? Será que ainda se lembrava dela? Ou ela se tornara apenas uma nota de rodapé na história dele? O sono custou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe sonhos. Confusos com estradas sem fim, malas que não fechavam e portas que ela não conseguia atravessar. Na manhã seguinte, Laura acordou com o canto dos pássaros e o cheiro de café fresco. Desceu para a cozinha e encontrou a mãe preparando o café da manhã, cantarolando baixinho como sempre fazia. A cena era tão familiar, tão reconfortante, que Laura sentiu uma onda de gratidão por ter voltado. Bom dia, dorminhoca. Márcia sorriu. Pensei que nunca mais fosse acordar. Já é quase 8 horas. Laura riu. Em São Paulo, esse seria o horário que ela chegaria ao hospital depois de uma hora de trânsito. Aqui parecia uma eternidade. O que você vai fazer hoje? A mãe perguntou, servindo café com leite em uma caneca que Laura usava desde criança. Acho que vou andar pela cidade, rever alguns lugares. Preciso me reconectar com tudo isso. Márcia hesitou por um momento antes de falar. Sabe, filha, amanhã tem a reunião do Conselho Comunitário na praça. É sobre os projetos de saúde da região. Talvez você se interesse. Gabriel vai estar lá. Ele é um dos organizadores. O nome pairou no ar como uma presença física. Laura fingiu que não afetava, mas suas mãos tremeram levemente ao segurar a xícara. Talvez eu vá, respondeu, mantendo a voz firme. Seria interessante conhecer os projetos da região. O resto do dia passou em uma névoa contemplativa. Laura percorreu as ruas da cidade, visitou a Praça Central, entrou na igreja onde fizera a primeira comunhão. Cada esquina contava uma história, cada lugar guardava uma lembrança. Encontrou pessoas que a reconheceram, antigos colegas de escola que agora tinham filhos, professores que envelheceram, mas mantinham o mesmo carinho no olhar. À tarde, foi visitar Patrícia, sua melhor amiga de infância. Encontraram-se em uma cafeteria nova que havia aberto no centro. Patrícia estava diferente, mais cansada, com olheiras profundas e um sorriso que não chegava aos olhos. Agora era professora na escola pública, mãe de 2 meninos pequenos e casada com um homem que Laura percebeu, mesmo sem ela dizer, não a fazia feliz. Você está linda, Laura, Patrícia disse, mas havia algo amargo em sua voz. Conseguiu tudo o que queria, não foi? A carreira brilhante, a vida na cidade grande, a independência. Laura percebeu a dor disfarçada de admiração. Nem tudo que reluz é ouro, Pati. A vida lá é mais complicada do que parece. Elas conversaram por horas e aos poucos, as camadas de ressentimento foram dando lugar à cumplicidade antiga. Patrícia falou sobre o casamento desgastado, sobre os sonhos abandonados, sobre a sensação de estar presa em uma vida que não escolhera. Laura, por sua vez, compartilhou suas próprias desilusões, o relacionamento tóxico que acabara de encerrar, as noites de insônia questionando cada decisão. Sabe o que é engraçado? Patrícia disse, mexendo o café distraidamente. A gente sempre acha que a felicidade está em outro lugar. Eu olho para você e vejo tudo o que não tenho. Você provavelmente olha para mim e vê algo que perdeu. Talvez a felicidade não esteja em lugar nenhum, Laura respondeu. Talvez esteja em aprender a estar em paz com nossas escolhas. Antes de se despedirem, Patrícia segurou a mão de Laura.
Amanhã tem aquela reunião na praça. Você devia ir. Gabriel sempre pergunta por você, sabe? Nunca esqueceu. Nunca seguiu em frente de verdade. As palavras ficaram ecoando na mente de Laura durante todo o caminho de volta para casa. Gabriel nunca esquecera. Será que isso mudava alguma coisa? Será que depois de tanto tempo, depois de tantas vidas vividas separadamente, ainda havia alguma ponte entre eles? Aquela noite, enquanto a cidade dormia e as estrelas brilhavam sobre Itabirito, Laura ficou acordada pensando em todas as versões de si mesma. A menina que partira cheia de sonhos, a mulher que construíra uma carreira sólida, a pessoa ferida que agora buscava recomeços. E, em algum lugar entre todas essas versões, a Laura que um dia amara Gabriel com a intensidade ingênua e absoluta da juventude. O que ela encontraria no dia seguinte? Apenas um antigo conhecido? Ou algo que nunca realmente terminara, apenas adormecera, esperando o momento certo para despertar? Enquanto o sono finalmente a vencia, uma única certeza pulsava em seu peito. Sua vida estava prestes a mudar novamente. E desta vez, ela não tinha ideia se estava preparada para o que viria. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A manhã chegou carregada de uma ansiedade que Laura não sentia há anos. Escolheu a roupa com cuidado, mudando 3 vezes antes de decidir por um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos castanhos sem parecer que estava se esforçando demais. Observou-se no espelho e viu uma mulher dividida entre o que fora e o que se tornara, entre a segurança construída e o medo de desmoronar. Márcia notou o nervosismo da filha durante o café da manhã. Está bonita, filha, mas não precisa estar nervosa. É só uma reunião comunitária. Laura forçou um sorriso, mas ambas sabiam que não se tratava apenas de uma reunião. Tratava-se de um reencontro que havia sido adiado por uma década, de um capítulo que ela nunca soubera como encerrar adequadamente. A praça principal estava cheia quando Laura chegou. Dezenas de pessoas se reuniam sob as árvores centenárias, enquanto uma pequena estrutura com microfone havia sido montada no coreto. Reconheceu rostos familiares, acenou para alguns conhecidos, sentiu os olhares curiosos sobre si. A filha de Antônio e Márcia, que havia partido para a capital, estava de volta, e todos queriam entender o porquê. Foi quando o viu. Gabriel estava ao lado do palanque improvisado, conversando com outros organizadores do evento. O tempo havia sido generoso com ele. Aos 33 anos, mantinha o porte atlético, mas agora havia uma maturidade em seus gestos, uma confiança que vinha de quem conhecia seu lugar no mundo. Usava jeans e uma camisa simples de linho branco, e quando riu de algo que alguém dissera, Laura sentiu o coração acelerar exatamente como há 10 anos. Como se sentisse a presença dela, Gabriel virou-se. Seus olhos se encontraram através da multidão, e o mundo pareceu parar por um instante infinito. Ele ficou imóvel, a expressão passando rapidamente de surpresa para algo mais profundo, mais difícil de definir. Laura viu tudo naquele olhar: reconhecimento, mágoa, esperança, medo. Um universo inteiro de emoções não ditas condensadas em um único momento. Gabriel atravessou a praça em sua direção, e a cada passo, Laura sentia as pernas ficarem mais fracas. Quando finalmente ficaram frente a frente, houve um silêncio constrangido, cheio de tudo o que precisavam dizer e não sabiam por onde começar. Laura, ele disse finalmente, a voz mais grave do que ela se lembrava. Você voltou. Voltei, ela respondeu, tentando manter a compostura. Vim passar o Natal com meus pais. 10 anos, Gabriel continuou, um sorriso triste tocando seus lábios. 10 anos é muito tempo. É, Laura concordou, olhando para baixo. É muito tempo mesmo. A conversa foi interrompida quando chamaram Gabriel para iniciar a reunião. Ele hesitou, claramente querendo continuar falando com ela, mas a responsabilidade o puxava. Depois a gente conversa, ele disse, e havia tanto peso nessas palavras simples que Laura apenas assentiu. Assistiu enquanto Gabriel subia ao palanque e começava a falar sobre os projetos comunitários.
Ele tinha presença, autoridade natural, mas também humildade genuína. Falou sobre a necessidade de uma clínica médica na zona rural, sobre como centenas de famílias precisavam se deslocar quilômetros para ter atendimento básico. Explicou que a Fazenda Santa Clara estava disposta a ceder espaço e recursos iniciais, mas precisavam de apoio da comunidade e principalmente de profissionais de saúde comprometidos. Laura ouviu cada palavra com atenção crescente. Era um projeto bonito, necessário, exatamente o tipo de trabalho que ela entrara na medicina para fazer. Em São Paulo, atendia principalmente crianças de famílias abastadas, casos importantes, mas que muitas vezes poderiam ser resolvidos por qualquer profissional competente. Ali, naquele projeto, ela poderia fazer diferença real, tangível, na vida de pessoas que realmente precisavam. Quando a reunião terminou, várias pessoas se aproximaram de Gabriel, querendo detalhes, oferecendo ajuda, fazendo perguntas. Laura ficou à distância, observando. Ele era respeitado, querido, um verdadeiro líder comunitário. Não apenas o filho do dono da fazenda, mas alguém que havia conquistado seu lugar através de trabalho, dedicação e compromisso genuíno com sua terra e seu povo. Patrícia apareceu ao seu lado, seguindo o olhar de Laura. Impressionante, não é? Ele transformou aquela fazenda em algo incrível. Emprega mais de 50 famílias, usa tecnologia de ponta, mas mantém os princípios de sustentabilidade. É respeitado até em Belo Horizonte. Consultores vêm de longe para conhecer o trabalho dele. Ele se casou? A pergunta saiu antes que Laura pudesse contê-la. Patrícia deu um sorrisinho conhecedor. Não. Teve alguns relacionamentos, mas nada que durasse. Dizem que ele nunca superou você, Laura. Dizem que comparava todas com você e nenhuma chegava perto. Laura sentiu uma mistura de emoções contraditórias. Culpa por ter partido, tristeza pelo tempo perdido e algo perigoso que não ousava nomear: esperança. Finalmente, quando a multidão se dispersou, Gabriel caminhou até ela. Quer dar uma volta? Ele perguntou, e Laura concordou sem pensar. Caminharam em silêncio até saírem da praça, seguindo pela rua que levava ao rio. Era o mesmo caminho que costumavam fazer anos atrás, quando o mundo parecia mais simples e os sonhos mais alcançáveis. A tarde estava morna, e o céu tinha aquele tom de azul intenso que Laura esquecera ser possível. Soube que se tornou uma médica excelente. Gabriel começou, as mãos nos bolsos. Pediatra, não é? Em um dos melhores hospitais de São Paulo. É, Laura confirmou. Foi difícil, mas consegui. E você... O que fez com a fazenda é incrível, Gabriel. Não imaginava que pudesse crescer tanto. Ele deu de ombros. Só fiz o que sempre disse que faria. Quis provar que dá para ser próspero sem destruir, que tradição e inovação podem andar juntas. E, de certa forma, Laura parou de andar, olhando-a diretamente nos olhos. Foi você quem me inspirou. Você sempre disse que eu tinha potencial para mais, que eu não deveria me contentar com o básico. Laura sentiu a garganta apertar. Gabriel, eu... Não, ele levantou a mão gentilmente. Deixa eu terminar. Preciso dizer isso, porque carreguei por anos. Quando você partiu, me deixou claro que eu não fazia parte dos seus planos, que seu futuro estava em outro lugar, com outras pessoas em outro mundo. Doeu muito, mas também me deu foco. Canalizei toda aquela dor em trabalho, em construir algo que prestasse. A fazenda, os projetos, tudo isso foi minha forma de provar, talvez para mim mesmo, que eu valia a pena. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Laura antes que ela percebesse. Gabriel, eu era jovem, assustada. Achava que precisava escolher entre o amor e meus sonhos. Achava que ficar seria desistir de quem eu era. Mas a verdade é que nunca esqueci você. Em 10 anos, nenhum relacionamento funcionou porque eu sempre estava comparando. Ninguém me conhecia como você me conhecia. Ninguém me via como você me via. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando. E agora? Por que voltou agora? Porque estou cansada, Gabriel. Cansada de fingir que estou feliz. Cansada de viver uma vida que parece bonita por fora,
mas é vazia por dentro. Terminei um relacionamento terrível há alguns meses. Um homem que me diminuía, que transformava cada dia em uma batalha. E percebi que estava reproduzindo um padrão, escolhendo pessoas que não me mereciam porque achava que não merecia ser feliz. Voltei porque preciso entender quem eu sou quando tiro todas as máscaras. E não conseguia fazer isso em São Paulo, cercada de coisas que construí, mas que não me completam. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Laura, você sempre mereceu ser feliz. Sempre mereceu alguém que te visse por completo e te amasse exatamente assim. E você? Laura perguntou, a voz trêmula. Você encontrou isso? Ele balançou a cabeça lentamente. Tive relacionamentos. Tentei. Mas sempre havia algo faltando. Uma conexão verdadeira, uma compreensão profunda. Teve uma mulher há 3 anos, Helena. Ela até morou na fazenda por um tempo. Todo mundo achava que ia dar certo, mas ela queria mudar quem eu era, me levar para a cidade, me transformar em algo diferente. E eu percebi que não conseguiria amar alguém que não aceitasse minha essência. Eles chegaram à margem do rio e sentaram-se nas pedras exatamente no lugar onde costumavam sentar há uma década. A água corria mansa, refletindo as nuvens brancas que atravessavam o céu. Por um tempo, apenas ficaram ali lado a lado, deixando que o silêncio confortável dissesse o que as palavras não podiam. Me fala sobre o projeto da clínica, Laura pediu, quebrando o silêncio. Como você imagina que funcione? Gabriel se animou ao falar. A ideia é ter atendimento básico no local. Consultas, exames simples, acompanhamento de gestantes, pediatria básica, vacinação. As famílias da zona rural precisam andar quilômetros, às vezes perder um dia inteiro de trabalho, para levar os filhos ao médico. Quero mudar isso. A fazenda tem espaço, tenho recursos para a construção inicial. Mas preciso de profissionais comprometidos, gente que entenda que não é só sobre medicina, é sobre comunidade, sobre dignidade. Laura ouvia fascinada. É exatamente o tipo de trabalho que sempre quis fazer. Em São Paulo, virei uma engrenagem em uma máquina grande demais. Atendo 20, 30 crianças por dia, mas não conheço suas histórias, suas famílias, suas realidades. É eficiente, mas é vazio. Por que não considera voltar então? Gabriel perguntou. E havia esperança contida em sua voz. Não para sempre, se não quiser. Mas talvez para ajudar a estruturar o projeto, treinar uma equipe, local. Você tem o conhecimento e a experiência que precisamos. Laura ficou em silêncio, o coração acelerado. A possibilidade que ele apresentava era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Significaria abandonar tudo o que construíra? Ou seria finalmente construir algo que importasse? Eu não sei, Gabriel. É muita coisa para processar. Ele assentiu compreensivo. Eu entendo. Só estou dizendo que a porta está aberta. E que seria incrível ter você aqui, trabalhando nisso comigo. Trabalhando nisso conosco, ele se corrigiu rapidamente. Mas ambos sabiam que tinha sido um ato falho revelador. Não se tratava apenas de um projeto profissional. Tratava-se de uma chance de reconexão, de explorar se o que havia entre eles 10 anos atrás ainda existia ou se havia se transformado em mera nostalgia. Caminharam de volta para a cidade ao entardecer. A conversa fluía mais facilmente agora, relembrando momentos engraçados da adolescência, atualizando-se sobre amigos comuns, rindo das memórias compartilhadas. Havia uma leveza entre eles que Laura não sentia há anos, como se uma parte sua que estava adormecida estivesse acordando. Quando chegaram em frente à casa dos pais de Laura, Gabriel hesitou. Foi bom te ver, Laura. Bom mesmo. Senti sua falta todos esses anos. Também senti a sua, ela admitiu. Mais do que deveria, mais do que admitia para mim mesma. Eles ficaram parados a poucos centímetros de distância e, por um momento, Laura achou que ele fosse beijá-la. Viu a vontade nos olhos dele, sentiu a tensão elétrica no ar entre eles. Mas Gabriel recuou, dando apenas um beijo suave em sua testa, como se tivesse medo de apressar as coisas, de estragar o frágil recomeço que estavam construindo.
Pensa no que conversamos, ele disse baixinho. E se quiser visitar a fazenda, conhecer o espaço onde seria a clínica, é só avisar. Laura entrou em casa flutuando, a mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Encontrou a mãe na cozinha preparando o jantar. Márcia olhou para a filha e sorriu. Aquele sorriso que dizia que sabia exatamente o que estava acontecendo. Como foi a reunião? Foi boa. Produtiva, Laura respondeu tentando soar casual. E como foi reencontrar Gabriel? Laura desistiu de fingir. Foi complicado, mãe, e maravilhoso, e assustador. Tudo ao mesmo tempo. Márcia parou de picar os legumes e olhou para a filha com ternura. Sabe, Laura, eu sempre soube que você e Gabriel tinham algo especial. Via a forma como ele olhava para você, como você acendia quando estava perto dele. Quando você decidiu partir, respeitei sua escolha. Você precisava seguir seus sonhos, mas também vi como doeu para ambos. E nos últimos anos, te vi em suas visitas rápidas, sempre cansada, sempre carregando um peso invisível. Talvez algumas histórias não tenham terminado, apenas pausado. Talvez seja hora de retomar. E se eu estragar tudo de novo? E se eu não souber como conciliar o que construí com o que ainda quero construir? Márcia abraçou a filha. Minha querida, a vida não tem manual de instruções. A única coisa que sei é que felicidade é rara e preciosa. Quando aparece, a gente não questiona demais, apenas agradece e agarra com as duas mãos. Você passou 10 anos construindo uma carreira. Que tal agora construir uma vida? Aquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as estrelas, pensando em todas as encruzilhadas que a haviam levado até aquele momento. Pegou o celular e abriu a conversa com Juliana, sua melhor amiga e colega de residência médica em São Paulo. Digitou e apagou várias mensagens antes de finalmente enviar. Acho que estou considerando ficar, pelo menos por um tempo. Há um projeto aqui que pode fazer sentido. A resposta de Juliana veio rápida. Você está louca? Jogar fora tudo que construiu por quê? Por uma cidade no interior? Não me diga que tem a ver com aquele cara do passado que você mencionou uma vez. Laura sentiu um aperto no peito. Juliana não estava errada em questionar. De fora parecia impulsivo, irracional até. Mas de dentro, pela primeira vez em anos, parecia certo. Não é só por ele, Laura digitou de volta. É por mim. Preciso descobrir se construí a vida certa ou apenas uma vida que parecia certa. Juliana demorou a responder. Se você tem certeza, só não se arrependa depois. Você sabe como é difícil subir nessa carreira. Sair agora pode significar não voltar. Laura olhou para a tela do celular por um longo tempo antes de responder. Talvez seja exatamente isso que eu preciso descobrir, se eu preciso mesmo voltar. Desligou o celular e voltou a olhar para as estrelas. Lá longe, as luzes da fazenda Santa Clara brilhavam na escuridão, e Laura se permitiu, pela primeira vez em uma década, imaginar um futuro diferente. Um futuro onde não precisasse escolher entre carreira e coração, entre sonhos e raízes. Um futuro onde talvez pudesse ter tudo, apenas em um lugar diferente do que havia planejado. O amanhã traria mais decisões, mais conversas, mais dúvidas. Mas naquela noite, sob as estrelas de Itabirito, Laura se permitiu apenas sentir. Sentir a esperança renascendo, o coração se abrindo, a vida oferecendo uma segunda chance que ela não sabia se merecia, mas estava decidida a não desperdiçar. Os dias seguintes passaram em uma névoa de descobertas e redescobertas. Laura acordava cedo, acompanhava a mãe nas tarefas da casa, caminhava pelas ruas da cidade como se estivesse lendo um livro há muito fechado. Cada esquina revelava uma memória. Cada rosto familiar reconectava um pedaço de quem ela costumava ser. Gabriel ligou 3 dias depois da reunião. A voz dele, pelo telefone, fez o coração de Laura acelerar involuntariamente. Estava pensando, ele disse, se você gostaria de visitar a fazenda amanhã. Ver o espaço onde planejamos a clínica, conhecer algumas das famílias que seriam beneficiadas. Sem compromisso, só para você ter uma ideia melhor do projeto.
Laura aceitou sem pensar duas vezes. No dia seguinte, vestiu roupas confortáveis e esperou na varanda. Quando o jipe de Gabriel apareceu na rua, ela sentiu uma mistura de nervosismo e excitação que não experimentava desde a adolescência. A fazenda Santa Clara era ainda mais impressionante de perto do que as luzes à distância sugeriam. Campos vastos e verdejantes, cercas brancas impecáveis, instalações modernas que contrastavam harmoniosamente com a arquitetura colonial preservada da casa principal. Mas o que mais impressionou Laura foi a vida que pulsava ali. Trabalhadores que cumprimentavam Gabriel pelo nome, crianças que corriam entre as árvores. Um senso palpável de comunidade. Essa é a alma do lugar, Gabriel explicou enquanto caminhavam. Não queria apenas uma empresa lucrativa. Queria um lugar onde as pessoas tivessem dignidade, pertencimento. Onde cada funcionário se sentisse dono do projeto também. Eles visitaram as plantações, onde Gabriel explicava com paixão sobre as técnicas de agricultura sustentável que implementara. Mostraram as estufas com tecnologia de ponta, o sistema de irrigação inteligente, os painéis solares que forneciam energia limpa. Laura via o orgulho genuíno em seus olhos, o amor pelo que fazia, pela terra que escolhera chamar de sua. Aqui, Gabriel parou em frente a um terreno plano cercado por árvores. Seria a clínica. Próximo o suficiente da casa principal para ter infraestrutura, mas separado para manter a privacidade dos pacientes. Pensei em 2 consultórios inicialmente, sala de procedimentos básicos, farmácia pequena, sala de espera acolhedora. Nada extravagante, mas funcional e digno. Laura caminhou pelo espaço vazio, mas sua mente já povoava aquele lugar com possibilidades. Podia ver crianças sendo atendidas, gestantes fazendo pré-natal, idosos recebendo acompanhamento. Podia ver a si mesma ali, fazendo a medicina que sempre sonhara fazer, aquela que mudava vidas concretas, não apenas tratava sintomas. É perfeito, ela disse, a voz carregada de emoção. Você pensou em tudo. Gabriel ficou ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Pensei também em você, ele confessou baixinho. Durante todo o planejamento, me peguei imaginando como seria se você estivesse aqui, dando suas opiniões, trazendo suas ideias. Talvez seja por isso que nunca finalizei o projeto completamente. Estava esperando a peça que faltava. Laura virou-se para encará-lo. Gabriel, eu não posso ser sua peça que faltava. Você construiu tudo isso sozinho, com seu esforço, sua visão. Não depende de mim para ser completo. Não é sobre depender, ele explicou, escolhendo as palavras com cuidado. É sobre ser melhor juntos do que separados. Você me faz querer ser mais, fazer mais, sonhar mais. Sempre fez. E sei que nunca deveria ter deixado você partir sem lutar, mas respeitei sua decisão. Agora você voltou. E não vou fingir que não significa nada. Significa tudo. Antes que Laura pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de um grupo de crianças que corriam pelo campo, rindo e brincando. Uma menina pequena, não mais que 6 anos, correu até Gabriel e se agarrou às suas pernas. Tio Gabriel, olha o desenho que fiz para você. Gabriel se abaixou para ficar na altura da menina, examinando o desenho com seriedade fingida. Está lindo, Sofia. Vou colocar na geladeira do escritório. Essa aqui é a Laura, ele apresentou. Ela é médica e pode ser que venha trabalhar na clínica nova. Sofia olhou para Laura com olhos grandes e curiosos. Você vai cuidar de crianças doentes? Vou tentar. Laura sorriu, agachando-se também. Se elas deixarem. Meu irmãozinho ficou doente mês passado, Sofia contou, a voz ficando séria. Minha mãe teve que levar ele longe e voltaram só de noite. Ela chorou muito porque não tinha dinheiro para o remédio. Laura sentiu o coração apertar. E ele ficou bom? Ficou? A menina sorriu. Mas minha mãe disse que se tivesse médico perto, ele não tinha sofrido tanto. Depois que Sofia correu de volta para brincar com os amigos, Laura ficou em silêncio, processando. Gabriel tocou gentilmente seu braço. É por isso que esse projeto é importante. Não é abstrato. São vidas reais,
famílias reais que precisam de ajuda. Eu sei, Laura sussurrou. Eu sei. Almoçaram na casa principal onde Gabriel morava. Era espaçosa, mas não ostensiva, decorada com bom gosto e repleta de fotografias que contavam a história da fazenda através das gerações. Laura viu fotos de Gabriel criança, do pai dele ainda jovem, dos avós sorrindo em dias de colheita. Havia história naquelas paredes, raízes profundas que ela mesma havia cortado ao partir. Você nunca pensou em sair daqui? Laura perguntou enquanto comiam. Ir para uma cidade maior, talvez até São Paulo? Gabriel balançou a cabeça. Minhas raízes estão aqui, Laura. Isso não é limitação, é escolha. Algumas pessoas precisam do mundo inteiro para se encontrar. Eu me encontrei nos mesmos 20 hectares onde nasci, e não vejo isso como menos válido ou menos ambicioso. Só é diferente. Não estava criticando, Laura se apressou em dizer. Estava tentando entender. Acho que durante anos julguei essa escolha como menor, sabe? Achava que quem ficava estava se conformando, desistindo. Mas vendo o que você construiu, percebo que estava errada. Você não desistiu de nada. Apenas escolheu construir profundamente em vez de construir amplamente. É exatamente isso, Gabriel sorriu. E você, Laura? O que está buscando agora? Amplitude ou profundidade? Era a pergunta que ela vinha evitando enfrentar. Acho que passei 10 anos buscando amplitude, mais títulos, mais reconhecimento, mais conquistas, e me sinto vazia. Talvez seja a hora de buscar profundidade, conexões reais, propósito real, impacto real. Você poderia ter isso aqui, ele disse, e não era uma pressão, apenas uma afirmação de possibilidade. O projeto da clínica poderia ser seu, se você quisesse. Não precisa ser para sempre, mas poderia ser um começo. Laura ficou em silêncio mexendo a comida no prato. A oferta era tentadora, mais do que deveria ser. Mas havia tantas complicações, tantas variáveis a considerar. Preciso pensar, Gabriel. É uma decisão grande demais para tomar por impulso. Eu sei, ele concordou. Só não pense por 10 anos dessa vez. A tarde escorreu tranquila entre conversas profundas e silêncios confortáveis. Gabriel mostrou-lhe os livros de contabilidade da fazenda, os planos de expansão, as certificações ambientais que havia conquistado. Laura via o homem que ele se tornara, não apenas o menino que amara, e descobria que gostava ainda mais dessa versão madura, realizada, segura de si. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel a levou de volta para a cidade. No caminho, passaram por Helena, a ex-namorada que Patrícia havia mencionado. Ela estava parada na entrada de uma loja, e quando viu o jipe de Gabriel, seu rosto se fechou em uma expressão de surpresa e algo que parecia mágoa. Gabriel acenou brevemente, mas não parou. Laura notou a tensão que surgiu em seus ombros. É a Helena, ele explicou. Terminou há 2 anos, mas ela voltou para a cidade recentemente. Acho que está tentando reatar, mas deixei claro que não há mais nada entre nós. Ela ainda ama você, Laura observou. Talvez, Gabriel admitiu, mas amor não é só sentimento. É compatibilidade, é respeito, é querer as mesmas coisas da vida. Helena queria mudar quem eu sou. Você sempre quis que eu fosse mais do que já era, mas nunca diferente. Há uma grande diferença nisso. As palavras ficaram ecoando na mente de Laura durante todo o caminho de volta. Naquela noite, ela conversou longamente com o pai. Antônio estava na varanda, fumando seu cachimbo, contemplando as estrelas como fazia todas as noites. Laura sentou-se ao seu lado em silêncio compartilhado. Está confusa, filha? Ele perguntou sem tirar os olhos do céu. Muito, pai. Não sei se estou sendo corajosa ou covarde. Não sei se estou fugindo de São Paulo ou correndo para algo novo. Não sei se estou seguindo meu coração ou sendo nostálgica. Antônio deu uma longa tragada no cachimbo antes de responder. Sabe, Laura, eu plantei essa árvore aqui quando você nasceu. Ele apontou para a mangueira no quintal. Nos primeiros anos ela cresceu devagar. Sua mãe queria arrancar, plantar outra coisa mais rápida. Mas eu insisti. Disse que árvores boas levam tempo. E olha ela agora, forte, frondosa, dando frutos todo ano. Às vezes a gente planta coisas que só vão florescer no tempo certo.
Você plantou uma semente com Gabriel há 10 anos. Partiu antes de ver o que cresceria. Agora voltou e descobriu uma árvore já crescida. A questão não é se você é corajosa ou covarde. A questão é se você quer colher esses frutos ou passar o resto da vida imaginando o gosto deles. Laura deixou as lágrimas caírem livremente. Como você sempre sabe exatamente o que dizer? Porque sou velho, ele sorriu. E porque te conheço desde antes de você saber falar. Vejo quando está feliz de verdade e quando está fingindo. E nessa semana aqui, filha, vi mais sorrisos genuínos seus do que nos últimos 5 anos somados. Mas e minha carreira? Tudo que construí? Carreira é importante, Antônio concordou, mas não é tudo. No final da vida, ninguém deseja ter trabalhado mais. Desejam ter amado mais, vivido mais, arriscado mais. Você tem 32 anos, Laura. Ainda é tão jovem. Se não der certo aqui, você reconstrói lá. Mas se der certo... filha, se der certo, você terá uma vida que vale a pena ser vivida. No dia seguinte, Laura tomou uma decisão. Ligou para o diretor do hospital em São Paulo e pediu uma licença não remunerada de 6 meses. Ele não ficou feliz, mas concordou. Em seguida, ligou para Gabriel. Aceito, ela disse assim que ele atendeu. Quero trabalhar no projeto da clínica. Vou dar 6 meses. Se funcionar, a gente vê o que fazer depois. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro de alívio. Você não vai se arrepender, Laura, prometo que não vai. Mas a decisão trouxe reações mistas. Juliana, sua amiga de São Paulo, ficou furiosa. Você está cometendo um erro gigante, ela disse durante uma ligação tensa. Está jogando fora anos de trabalho duro por um romance de adolescente. Quando isso desmoronar, e vai desmoronar, você não terá mais lugar aqui. As pessoas não vão te levar a sério. As palavras feriram profundamente Laura. Talvez você tenha razão, ela admitiu. Mas preciso descobrir isso por mim mesma. Não posso viver com medo de me arrepender. Patrícia, por outro lado, reagiu com uma mistura de inveja e admiração. Você está sendo corajosa, Laura. Eu nunca tive essa coragem. Me acomodei e aceitei uma vida que não me completa. Ver você fazendo isso, parte de mim quer te aplaudir, parte de mim quer te sacudir. Mas acho que é isso mesmo. A vida é sobre escolhas, e você está fazendo a sua. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns a parabenizavam pela escolha corajosa. Outros diziam que era loucura jogar fora uma carreira promissora. Dona Célia, sempre sábia, resumiu tudo perfeitamente. O coração não erra, minha filha. Pode demorar para acertar, mas quando acerta, a gente sabe. Gabriel e Laura começaram a trabalhar juntos no planejamento da clínica. Passavam horas desenhando layouts, discutindo equipamentos, pensando em como tornar o espaço acolhedor e funcional. Havia uma sinergia natural entre eles, uma forma de complementar as ideias um do outro que fluía sem esforço. Uma tarde, enquanto revisavam plantas, suas mãos se tocaram sobre a mesa. Ambos congelaram. Gabriel foi o primeiro a falar. Laura, preciso ser honesto com você. Não sei se consigo te ter tão perto e fingir que sou apenas seu parceiro profissional. Todos esses anos guardei o que sentia, mas agora com você aqui trabalhando ao meu lado, me olhando assim, está ficando impossível. Laura levantou os olhos para encontrar os dele. Gabriel, eu também sinto. Sinto tanto que me assusta, mas tenho medo. Medo de estragar de novo. Medo de não ser o suficiente. Medo de descobrir que o que sentimos é só nostalgia. Ele se levantou, contornou a mesa e ficou em frente a ela. Então vamos descobrir, ele disse suavemente. Sem pressa, sem pressão. Vamos deixar acontecer naturalmente. Se for para ser, será. Se não for, pelo menos tentamos. Laura assentiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. E assim, com uma lentidão deliciosa e aterrorizante, eles começaram a se redescobrir. Jantares que se estendiam noite adentro, caminhadas ao entardecer, conversas que tocavam feridas antigas e esperanças novas, beijos roubados que deixavam ambos tremendo, assustados com a intensidade do que ainda sentiam. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde, enquanto Laura estava na fazenda, Helena apareceu.
Ela era bonita, elegante, e havia uma familiaridade em sua forma de andar pela casa que deixou Laura desconfortável. Preciso falar com você, Gabriel, Helena disse, ignorando completamente a presença de Laura. Gabriel ficou visivelmente tenso. Helena, já conversamos sobre isso. Não há nada mais a ser dito. Mas há sim. Ela insistiu, finalmente olhando para Laura com um misto de desdém e curiosidade. Então essa é a famosa Laura, a que te fez esperar 10 anos, a que te partiu e agora volta querendo recuperar o tempo perdido? Helena, Gabriel disse firmemente, não faça isso. Fazer o quê? Dizer a verdade? Que você nunca me amou de verdade porque estava preso ao fantasma dela? Que desperdicei 3 anos da minha vida tentando competir com uma memória? Laura sentiu a humilhação queimar suas bochechas, mas manteve a compostura. Acho melhor eu ir, ela disse baixinho. Não, Gabriel segurou seu braço gentilmente. Você fica. Helena é quem vai. A ex-namorada deu uma risada amarga. Claro, sempre ela, não é? Mesmo quando não estava aqui. Você é um tolo, Gabriel. Ela vai te partir de novo, e quando isso acontecer, não venha me procurar. Helena saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado. Laura se virou para Gabriel, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela está certa? Vou te partir de novo? Gabriel a puxou para um abraço apertado. Não, ele murmurou contra seu cabelo. Porque dessa vez estamos construindo algo diferente. Não é sobre expectativas não atendidas ou promessas vazias. É sobre 2 adultos que sabem quem são e o que querem. E eu te quero, Laura, em todas as suas imperfeições, em todos os seus medos. Te quero inteira, verdadeira. Laura se agarrou a ele, permitindo-se finalmente acreditar que talvez, apenas talvez, algumas histórias mereciam segundas chances. As semanas que se seguiram foram de transformação profunda. Laura mergulhou de cabeça no projeto da clínica, coordenando com fornecedores, desenhando protocolos de atendimento, treinando voluntários locais que ajudariam nas operações. O trabalho era intenso, desafiador, mas trazia uma satisfação que ela não sentia há anos. Cada pequeno progresso parecia significar mais do que todos os elogios que recebera em São Paulo. O relacionamento com Gabriel também evoluía, devagar e cuidadoso, como 2 sobreviventes de naufrágios, aprendendo a confiar no mar novamente. Havia beijos que roubavam o fôlego, abraços que aqueciam noites frias, conversas que duravam até o amanhecer. Mas também havia medo, dúvidas sussurradas em momentos de vulnerabilidade, cicatrizes antigas que ainda doíam quando tocadas. A notícia de que Laura estava de volta e trabalhando com Gabriel se espalhou, e nem todas as reações foram positivas. Um jornalista de Belo Horizonte, procurando por uma história interessante, publicou uma matéria com o título provocativo: Médica abandona carreira promissora por romance do passado. O artigo insinuava que Laura estava jogando fora anos de trabalho duro por uma fantasia romântica, que era um exemplo de como mulheres bem-sucedidas ainda se permitiam ser definidas por relacionamentos. Laura leu a matéria com o estômago embrulhado. As palavras ecoavam seus próprios medos mais profundos, materializando na tinta digital todas as inseguranças que tentava ignorar. Será que estava sendo tola? Será que estava provando todos os céticos certos? Gabriel a encontrou no escritório da fazenda, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Ele leu a matéria em silêncio e, quando terminou, estava visivelmente furioso. Isso é ridículo. Você não abandonou nada. Está construindo algo novo, algo importante. Mas e se eles estiverem certos? Laura questionou, a voz trêmula. E se eu estiver me enganando? E se isso for só uma fuga da realidade, uma regressão? Gabriel se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos firmemente. Laura, olha para mim. Você, nos últimos 2 meses, estruturou um programa de saúde que vai beneficiar centenas de famílias. Trouxe expertise que nenhum de nós tinha. Ensinou, liderou, inspirou. Isso não é abandono. Isso é realização. E se tem alguém tentando diminuir o que você está fazendo porque não se encaixa na narrativa tradicional de sucesso? Problema é deles, não seu.
Naquela noite, Laura ligou para Juliana. A amiga atendeu com frieza. Vi a matéria, ela disse. Acho que está por toda a internet agora. Ju, eu sei que você acha que estou cometendo um erro. E talvez esteja. Mas pela primeira vez em anos, acordo feliz. Vou dormir em paz. Sinto que estou fazendo diferença real. Não é sobre o Gabriel, embora ele seja parte disso. É sobre mim. Sobre quem eu quero ser. Houve um longo silêncio do outro lado. Então, Juliana suspirou. Sabe, Laura, eu invejo você. Invejo sua coragem de recomeçar. Eu estou presa aqui, fazendo o que sempre fiz, porque é seguro, porque é o esperado. Você pulou, e mesmo que não dê certo, você tentou. Isso é mais do que eu posso dizer sobre mim mesma. A conversa terminou em lágrimas de ambos os lados, mas eram lágrimas de compreensão, de reconexão. O Natal se aproximava, e com ele, a inauguração oficial da clínica estava marcada. Gabriel organizara um grande evento, convidando toda a comunidade e autoridades locais, até jornalistas que pudessem ajudar a dar visibilidade ao projeto. Laura estava nervosa, não apenas pela inauguração, mas pelo que ela representava. Um compromisso público com aquela nova vida, um anúncio ao mundo de que ela havia escolhido um caminho diferente. Na noite de véspera de Natal, a cidade preparava a tradicional festa na praça. Luzes cintilavam por toda parte, música ao vivo tocava, o ar cheirava a comidas típicas e alegria compartilhada. Laura estava na praça com Gabriel quando viram um clarão vindo da direção da fazenda. O coração de ambos congelou. Incêndio, alguém gritou, na Santa Clara. Gabriel correu para o jipe e Laura foi atrás dele sem pensar. 2 vezes. O caminho até a fazenda foi uma eternidade de segundos. Quando chegaram, viram que não era um incêndio completo, mas um curto-circuito no galpão principal de armazenamento que causara fumaça e princípio de fogo. Os funcionários já estavam trabalhando para controlar, mas o risco era imenso. Toneladas de produtos, meses de trabalho, poderiam ser perdidos. Gabriel mergulhou na ação imediatamente, coordenando equipes, organizando o combate ao fogo. Laura, vendo sua determinação e desespero controlado, não hesitou. Começou a ajudar, carregando mangueiras, auxiliando funcionários que inalaram fumaça, mantendo todos calmos e focados. Foram 3 horas de trabalho intenso, quando finalmente conseguiram controlar completamente a situação. Todos estavam exaustos, cobertos de fuligem, mas aliviados. O prejuízo existia, mas era gerenciável. O que poderia ter sido uma catástrofe foi contido a tempo. Gabriel se sentou no chão, as costas contra a parede do galpão completamente esgotado. Laura sentou-se ao lado dele, igualmente exausta. Eles ficaram ali em silêncio, lado a lado, enquanto o céu começava a clarear anunciando o Natal. Você ficou, Gabriel disse finalmente, a voz rouca de fumaça e emoção. Quando viu o problema, você podia ter voltado para a segurança. Mas ficou, e ajudou. Onde mais eu estaria? Laura respondeu simplesmente. Esse é meu lugar agora também. Gabriel virou-se para olhá-la e nos olhos dele ela viu tudo. Amor, gratidão, esperança, certeza. Laura, eu amo você. Nunca parei. E sei que é rápido. Sei que ainda estamos nos conhecendo de novo. Mas não consigo mais fingir. Te amo. Amo quem você era, quem você é, quem você está se tornando. E quero estar ao seu lado em todas as crises, em todas as vitórias, em tudo. Laura sentiu as lágrimas descerem, limpando rastros na fuligem de seu rosto. Eu também te amo, Gabriel. Me assusta o quanto. Me assusta perceber que nunca parei. Apenas fingi muito bem. E não quero mais fingir. Quero isso, quero você. Quero essa vida que estamos construindo juntos. Eles se beijaram ali, cobertos de cinzas e cansaço, mas nunca tão certos de alguma coisa. Não era o beijo cinematográfico sob luzes de Natal. Era melhor. Era real, cru, verdadeiro. Nas semanas seguintes, a história do incêndio e de como Laura ajudara a combatê-lo se espalhou. O mesmo jornalista que havia escrito a matéria crítica publicou uma retratação.
descrevendo a dedicação dela ao projeto e à comunidade. Médica encontra propósito em cidade do interior, dizia a nova manchete. A narrativa mudava, mas Laura já não se importava tanto com o que diziam. Ela sabia sua verdade. A inauguração da clínica aconteceu em uma manhã ensolarada de janeiro. Centenas de pessoas compareceram. Famílias das redondezas, autoridades locais, equipe médica voluntária, todos reunidos para celebrar algo que parecia impossível meses atrás. A clínica era pequena, mas bonita, pintada em tons claros, decorada com arte local, equipada com o básico, mas essencial. Quando chegou a hora de Laura discursar, ela ficou diante do microfone olhando para todas aquelas pessoas que agora faziam parte de sua vida. Sua mãe estava na primeira fileira, os olhos brilhando de orgulho. Seu pai segurava a mão de Márcia, um sorriso raro, mas profundo no rosto. Dona Célia acenava com um lenço. Patrícia estava ali com os filhos, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. E Gabriel, ao seu lado no palanque, irradiava uma felicidade que não conseguia esconder. Há alguns meses, Laura começou. Eu voltei para essa cidade achando que estava fazendo uma visita temporária. Voltei cansada, perdida, questionando todas as minhas escolhas. Achei que meu lugar estava na capital, que sucesso significava a distância dessas raízes, dessas pessoas, desse chão. Mas descobri algo fundamental. Descobri que lar não é onde nascemos, mas onde escolhemos florescer. E aqui, nessa cidade que um dia achei pequena demais, encontrei espaço para crescer de formas que nunca imaginei. Encontrei propósito, encontrei comunidade, encontrei amor. Sua voz tremeu levemente e encontrei a mim mesma. Essa clínica não é apenas um prédio. É um símbolo de que podemos recomeçar, de que nunca é tarde para corrigir rotas, de que as melhores histórias às vezes têm segundos atos. Obrigada a todos que acreditaram, que ajudaram, que abraçaram esse projeto como se fosse de vocês. Porque agora é. Essa clínica é de todos nós. A multidão explodiu em aplausos. Crianças corriam, adultos se abraçavam. Havia lágrimas em muitos rostos. Laura desceu do palanque diretamente para os braços de Gabriel. Eles se abraçaram forte, e naquele abraço estava contida toda a jornada. A separação dolorosa, os anos de solidão, o reencontro improvável, a reconstrução cuidadosa de algo que parecia perdido. Tenho uma coisa para você, Gabriel disse, afastando-se levemente. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e o coração de Laura acelerou. Não é o que você está pensando, ainda, mas é uma promessa. Ele abriu a caixa, revelando uma corrente delicada com um pingente em forma de semente. Quando nos conhecemos, você tinha essa ideia de que precisava ir embora para crescer. E você estava certa, precisava. Mas agora voltou. E juntos estamos plantando algo novo. Essa semente representa isso. Representa recomeços, representa raízes que escolhemos criar, não apenas aquelas que herdamos. Laura pegou a corrente com mãos trêmulas. É perfeita, ela sussurrou. Você é perfeito. Longe disso, ele riu. Mas com você, sou minha melhor versão. Os meses que se seguiram foram de construção constante. A clínica rapidamente se tornou essencial para a comunidade. Laura atendia dezenas de pacientes por semana, muitos que nunca haviam tido acesso regular a cuidados médicos. Treinou agentes comunitários de saúde, estabeleceu programas de prevenção, criou grupos de apoio. O trabalho era intenso, mas cada vida tocada validava sua escolha. Em abril, numa tarde tranquila depois de um dia cheio na clínica, Gabriel a encontrou na varanda da casa deles. Sim, deles, porque Laura agora morava oficialmente na fazenda, organizando prontuários. Ele sentou-se ao lado dela em silêncio por um momento. Laura, ele começou, e havia algo diferente em sua voz. Nós construímos algo lindo aqui. A clínica, a comunidade, nossa vida juntos. E eu sei que ainda estamos em processo. Ainda estamos descobrindo tudo. Mas tem uma coisa que descobri com certeza absoluta. Quero passar o resto da minha vida fazendo isso ao seu lado. Quero acordar todos os dias te vendo. Quero resolver problemas juntos. Quero construir sonhos juntos. Quero você para sempre.
Ele se ajoelhou e dessa vez havia uma caixa diferente em suas mãos. Casa comigo, Laura? Não porque é romântico ou porque é o esperado, mas porque construir uma vida com você é a única coisa que faz sentido para mim. Laura olhou para ele através de lágrimas que não tentou esconder. Viu o menino que amara, o homem em que ele se tornara, o futuro que prometiam juntos. Viu a jornada que os trouxera até ali, todas as dores que os moldaram, todas as escolhas que os separaram e, finalmente, os reuniram. Sim, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Sim para tudo. Sim para você. Sim para nós. Sim para essa vida que estamos criando. Sim 1000 vezes. O anel deslizou em seu dedo como se sempre tivesse pertencido ali. Eles se beijaram enquanto o sol se punha sobre a fazenda, tingindo tudo de dourado. Era um beijo que continha promessas, comprometimentos, esperanças. Era um beijo de pessoas que haviam caminhado por desertos separados para finalmente encontrarem seu oásis juntos. A notícia do noivado se espalhou pela cidade como fogo controlado, aquele que aquece mas não destrói. Todos queriam celebrar, e uma grande festa foi organizada para o mês seguinte. Dessa vez, não havia dúvidas, não havia medo, apenas alegria pura e antecipação do que estava por vir. No dia do evento de pré-casamento, realizado na própria fazenda transformada para a ocasião, a cidade inteira parecia estar presente. Dona Célia preparara doces que enchiam mesas compridas. Patrícia ajudara na decoração. Flores por toda parte, luzes cintilantes nas árvores. Antônio e Márcia estavam radiantes, vendo a filha finalmente, verdadeiramente feliz. Durante a festa, Laura encontrou um momento de quietude e subiu a pequena colina nos fundos da propriedade. Ficou ali olhando para tudo. A casa iluminada, as pessoas dançando, a clínica ao longe que já salvara vidas, a cidade que abraçara seu retorno, e pensou em todas as versões dela mesma que precisaram existir para chegar até ali. A menina sonhadora que partira, a mulher ambiciosa que construíra carreira, a pessoa ferida que quase desistira. E agora, essa nova versão, completa não porque tinha tudo, mas porque finalmente sabia o que importava. Gabriel subiu a colina e ficou ao lado dela. No que está pensando? Estou pensando, Laura respondeu, entrelaçando seus dedos nos dele, que às vezes o maior ato de coragem não é partir, é voltar, é admitir que erramos, é tentar de novo, é escolher amor em vez de medo, conexão em vez de proteção, vulnerabilidade em vez de armadura. Você se arrepende de alguma coisa? Laura pensou por um longo momento. Não, porque tudo me trouxe até aqui. Se eu não tivesse partido, nunca saberia o que estava deixando para trás. Se não tivesse sofrido em São Paulo, nunca valorizaria isso aqui. Se não tivesse me perdido, nunca me encontraria de verdade. Então não, nenhum arrependimento, apenas gratidão. Eles desceram de mãos dadas para se juntar à festa. A noite se estendeu em música, dança, risadas e abraços. Em um momento, Laura foi ao microfone e pediu atenção. Quero agradecer a todos vocês, ela disse, a voz emocionada mas firme. Vocês me receberam de volta sem julgamento. Me abraçaram quando eu mais precisava. Me deram propósito e pertencimento. Essa cidade, essas pessoas, são meu lar verdadeiro. E estou honrada de poder servir à comunidade através da clínica, de poder fazer parte dessa história que vocês constroem todos os dias. Gabriel e eu não estamos apenas começando uma vida juntos. Estamos comprometidos com essa terra, essas pessoas, esse futuro compartilhado. Obrigada por nos deixarem fazer parte. Os aplausos foram ensurdecedores e muitos não escondiam as lágrimas. Era um momento de celebração coletiva, não apenas de um casal, mas de uma comunidade que se unia, se apoiava, crescia junta. Meses depois, em uma cerimônia simples, mas profundamente significativa na igreja da cidade, Laura e Gabriel se casaram. Ela usava um vestido de noiva feito por uma costureira local, simples, mas elegante. Ele estava em um terno escuro que realçava os olhos verdes. Quando trocaram votos, não havia palavras ensaiadas ou frases pomposas. Apenas promessas sinceras de parceria,
apoio, amor incondicional. Prometo estar ao seu lado nas crises e nas vitórias, Gabriel disse. Prometo ver você, realmente ver você, todos os dias. Prometo construir contigo, não para ti. Prometo amor que liberta, não que prende. Prometo honrar a jornada que me trouxe até você, Laura respondeu. Prometo nunca parar de crescer, mas sempre crescer ao seu lado. Prometo verdade mesmo quando dói. Prometo presença, mesmo nos dias difíceis. Prometo amor que escolhe, todos os dias, ficar. Quando os declararam marido e mulher, o beijo foi testemunhado por olhos marejados em toda a igreja. Era mais que um casamento. Era a conclusão de um círculo, o fechamento de uma ferida antiga, o início de um capítulo novo escrito a duas mãos. A festa foi na fazenda, que nunca parecera tão viva, tão cheia de alegria. Crianças corriam entre os convidados, música tocava, comida farta era compartilhada. Laura dançou com o pai e Antônio sussurrou em seu ouvido: "Estou orgulhoso de você, filha. Não pela carreira, não pelos títulos, mas pela coragem de recomeçar, de admitir o que seu coração realmente queria." Gabriel dançou com Márcia, que o abraçou forte e disse: "Cuida do meu tesouro, e deixa ela cuidar de você também." É isso que fazem os que se amam de verdade. Quando a noite avançou e os convidados começaram a partir, Laura e Gabriel ficaram sozinhos na varanda, olhando as estrelas. 1 ano, Laura disse. Há 1 ano eu voltei achando que era só para o Natal. E olha onde estamos agora. Acredita em destino? Gabriel perguntou. Não sei, ela respondeu honestamente, mas acredito em escolhas. E escolho você todos os dias. Escolho essa vida, esse lugar, esse amor. E essa escolha vale mais que qualquer destino. Eles ficaram ali abraçados enquanto a fazenda dormia ao redor deles. 2 pessoas que se perderam e se reencontraram, que erraram e acertaram, que quase desistiram, mas decidiram tentar mais uma vez. E nessa última tentativa, encontraram não apenas um ao outro, mas as melhores versões de si mesmos. A cidade que Laura achara pequena demais agora continha todo o seu mundo. As raízes que ela cortara foram replantadas, mais fortes, mais profundas. Os sonhos que abandonara foram reconstruídos não com menos ambição, mas com mais sabedoria. E o amor que julgara impossível revelou-se ser a única certeza verdadeira em um mundo de incertezas. No hospital que um dia fora seu lar profissional, uma nova médica ocupava seu consultório. Em São Paulo a vida continuava sem ela, porque a vida sempre continua. Mas aqui, nessa cidade do interior de Minas Gerais, em uma fazenda que se tornara símbolo de sustentabilidade e esperança, em uma clínica que salvava vidas diariamente, Laura finalmente estava onde pertencia. Não porque era onde nascera, mas porque era onde escolhera florescer. E às vezes, em noites silenciosas, ela olhava para Gabriel dormindo ao seu lado, para o anel em seu dedo, para a vida que construíram tijolo por tijolo, escolha por escolha, e sabia com absoluta certeza, havia valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida, tudo valera a pena para chegar até ali. Porque no final, a história de Laura não era sobre uma médica que abandonou sua carreira. Era sobre uma mulher que teve coragem de reescrever sua história quando percebeu que estava vivendo a vida errada. Era sobre segundas, chances, recomeços corajosos e a beleza de admitir que, às vezes, o que procuramos no mundo inteiro estava esperando em casa o tempo todo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços e segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Qual foi o momento que mais mexeu com você? Você já precisou fazer uma escolha corajosa como a da Laura? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre amor, superação e a coragem de reconstruir. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma.